Boa tarde. A ideia hoje é a gente falar de síndrome de burnout. Então, eu vou deixar gravado para disponibilizar para quem não pôde vir hoje, porque já tinha algum compromisso. E desculpe por semana passada, né? Bom, semana passada, a ideia, estresse. Eu enviei o vídeo, vejam o vídeo é fundamental da semana passada. Eu vou passar muito rápido aqui, porque sempre na aula de burnout eu corro 2 minutos sobre estresse, para depois a gente entrar na parte de burnout. Até tem uns slides adicionais aqui, porque eu fiz palestra para professores, e daqui 2 semanas vou fazer uma palestra numa empresa química sobre estresse e burnout, porque nessa época de pandemia é uma realidade para muitos ambientes que às vezes nem tinham. Claro, o TFPR, no sentido de que a universidade pública costuma ter muito estresse e burnout, não é novidade. Já fiz eu mesmo levantamento de estresse e burnout em estudantes de engenharia, que na UTF é sempre altíssimo, como é engenharia e medicina. Enfermagem, policiais, professores de fundamental e médio, são categorias profissionais que a gente encontra altos índices de estresse e o esgotamento de estresse que leva ao burnout, que é um termo, então, que vocês devem saber. Outras profissões, muitas vezes, não aparecia, e agora está aparecendo por causa da pandemia. Então, é muito importante que a gente sempre tenha essa distinção. Nossa, mas será que eu estou em esgotamento por estresse por causa do meu trabalho? A gente não consegue muito bem isolar variáveis aqui. Sempre que a gente vai pegar um esgotamento, a gente tem, muitas vezes, muitas fontes de estresse levando a um esgotamento. Só a gente vai ter casos muito clássicos ligados ao trabalho quando as fontes de estresse estão muito claras. Uma sobrecarga muito forte, altíssima carga horária, 12 horas por dia, você não ter mais tempo livre, você ter um estilo de liderança que beira o assédio moral, você não ter reconhecimento, você não ter... Eu sei que vocês estão se vendo nisso, mas por isso que estudante de engenharia e medicina costuma ter. Mas numa empresa, muitas vezes, é difícil. Até, mas a pessoa tem filhos pequenos, isso é fonte de estresse? Claro. Agora, quando eu tenho num grupo do ambiente de trabalho, eu começo a ver que talvez seja o próprio ambiente. A gente sempre vai pensar saúde mental dialogado com o local que se vive, com a época. Por isso que, para vocês, que, olha, normalmente estudantes de engenharia já estariam em pré-burnout, porque a gente está no dia 26 de outubro. Então, quando eu falar rapidinho aqui, esgotamento de estresse e síndrome de burnout, vocês devem se reconhecer. Mas agora a gente tem dados adicionais. Perda de boa parte da vida social, medo de ficar doente, ou familiares que foram doentes. Então, a gente tem sempre um impacto coletivo. Então, nesse caso, a gente tem uma somatória. Somatória que eu cheguei a entrar nisso numa palestra que eu dei para a Semana Acadêmica da Engenharia Elétrica, semana passada, dia 19. A gente tem em vocês, pelo menos, uma somatória de 3 crises. Primeiro, né, uma crise de pandemia, então o medo de ficar doente, perda de vida social. A gente tem uma segunda, que é crise da própria ambiente de trabalho, né, a universidade que parou de dar aula, uma parte está dando aula, uma parte não. Então, vocês, pode ser o melhor aluno do mundo, vai atrasar o curso. Então, não só tem pandemia, como tem atraso de curso e as coisas saíram do seu controle. Sempre que a gente tem um ambiente no qual você tem perda de controle, a gente tem uma enorme fonte de estresse. Até na aula de semana que vem, são nossos slides, nossa parte sobre fontes de estresse e burnout. Perda de controle é um clássico, vocês têm. Né? Social, pandemia. 2, atraso do curso, uma total confusão. Nós mesmos, professores, não sabemos como é que vai ser o retorno.
Terceira crise que vocês sofrem, mercado, desemprego, mercado de trabalho, toda uma instabilidade da economia. Então, vocês, no mínimo, sentem 3 grandes crises. Então, no mínimo, vocês tomam um grande baque de 3 grandes crises. A universidade, que são os ambientes de trabalho e etc. em colapso, vida social e vida sanitária, né, medo de pegar doença em colapso, e a economia em colapso. Então, necessariamente, todos nós estamos num estresse crônico. A gente está, no mínimo, na segunda para a terceira fase de estresse. Por mais que a gente tenha feito tudo certo, por mais que a universidade esteja passando em tudo, a chance de eu estar de segunda para a terceira fase de estresse é muito grande. E a chance de eu mostrar hoje, que eu vou mostrar o questionáriozinho de burnout, e você fala, poxa, mas está dando um monte dessas perguntas aí, eu estou dando positivo para elas. Efetivamente, pode ser que, nesse caso, pela primeira vez, a universidade nem seja culpada. É porque tem pandemia que impede aulas práticas, aulas de laboratório. Então, eu consigo chegar a um burnout mesmo não tendo que resolver, não, só tenho que esperar. Então, é um momento muito diferente dos outros anos, no qual o burnout, em geral, eu consigo mapear fontes e pensar projetos de intervenção. Nesse momento, muitas vezes vai ser só aguardar. E o que é o estresse que a gente falava semana passada? Inicialmente, fazia um estresse, muita ansiedade, porque eu jogo muita adrenalina, percepção do perigo, eu ligo meus alertas, eu entro na fase 1 de estresse. Então, primeira fase de estresse, total ligada à ansiedade, mas com o tempo, essa energia vai caindo, 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 caindo. Terceira fase, que após 3 meses, eu já estou numa terceira fase de estresse, que os sintomas são quase iguais à depressão. E quando eu estou na terceira fase de estresse ligado ao trabalho, a gente tem, então, o conceito-chave da aula de hoje, síndrome de burnout, que parece muito depressão. Então, se a primeira aula, de semana passada, tem o vídeo, vejam o vídeo, fala muito de síndrome de ansiedade, um pouco de pânico, controle de ansiedade, na aula de hoje a gente vê muito mais sintomas ligados à depressão. Então, entre a ansiedade e a depressão no ambiente de trabalho, no fundo, a gente está falando de quadros ligados ao estresse. Então, parece ansiedade, parece depressão, funciona um pouco como tudo isso, sim, mas a gente está falando muito mais de esgotamento de estresse. Ainda da aula da semana passada, primeira fase, até 24 horas, alerta. Então, primeira fase do estresse até 24 horas, e a gente tem os sintomas de perigo. Tende a ser muito parecido entre nós. Joga adrenalina, dilata a pupila, aumento da pressão arterial, o sangue sai das vísceras, vai para braço e perna. Por isso que se eu comer algo pesado, isso vai ficar parado no meu estômago, porque o sangue vai para braço e perna, porque ligar o alerta de estresse é ligar a área de luta e fuga. Então, e meu corpo se prepara para lutar ou fugir. Então, eu travo a digestão. De forma que, se eu comer algo pesado, eu vou ter azia, até vontade de vomitar, ou diarreia, ou vontade de me urinar. Por isso que criança que toma um susto, ou toma uma bronca muito grande, joga tanto isso que às vezes faz xixi nas calças, de medo, né, que a gente fala. Então, eu ligo a área de luta e fuga e desligo muitas vezes a área de memória. Nem lembro mais o que eu estava fazendo, nem lembro o que eu faço. Se eu ligo isso muito alto numa prova, me dá branco. Por isso que no vídeo de semana passada eu comento estratégias de gestão do estresse no pico de adrenalina, que é a mesma técnica de gestão de estresse para pico de ansiedade, síndrome do pânico, dilata a pupila, libera adrenalina, aumenta a pressão, o sangue vai para braço e perna, então trava a minha digestão, me embrulha o estômago, aumento da frequência cardíaca, aumento da transpiração, a mão, diminuição da temperatura das extremidades, minha mão fica gelada, meu pé fica gelado. Então, eu tenho aqui uma resposta que, se tiver muita adrenalina, vira uma síndrome do pânico. Eu começo a achar que eu vou morrer. E aí, controle de respiração e outras coisinhas no vídeo da semana passada. Então, a gente vai ter uma atividadezinha para nota.
ainda, né? Vocês receberam as avaliações corrigidas, todo mundo foi muito bem. Parabéns. Qualquer pergunta me manda no e-mail. Quem não fez vai refazer, vai poder fazer no dia da REC. Ou quem fez e tirou 6, 7, quer aumentar a nota, último dia de aula, recuperação, apareça que você faz uma para substitutiva. Mas a gente vai ter mais uma atividadezinha com algumas perguntas. Uma pergunta é: diferencie o eu-stress do distress. Eu-stress é bom. Quando? Quando que o estresse é bom? Na terceira fase, o esgotamento ele é bom? Não. Na segunda fase do estresse crônico, 1 mês, ele é bom? Não. Na primeira fase, até 24 horas, se tiver baixa adrenalina, ele é bom. Porque ele te deixa energizado, ele te deixa mais ligado, ele tira o seu sono. Então, se for pouca adrenalina até 24 horas, o estresse é bom. Porém, se for muita adrenalina de uma vez, tremedeira, vai te dar um branco na hora da prova, não adianta. Ele já é de estresse. Então, o de estresse, ele é alto, agudo, muita. Durou meia hora, mas tanta adrenalina que você desmaiou. De estresse, disfuncional. Ou crônico. O que é o crônico? Passou de 24 horas. 1 mês, 2 meses, você já está no estresse crônico, estresse de esgotamento. Então, a primeira fase pode ser boa se tiver baixa adrenalina, ou ruim se tiver muita adrenalina. Segunda fase, resistência ao estresse contínuo, crônico, que diz 1 mês. É o que costuma aparecer no ambiente de trabalho. Na UTF é o que mais aparece, porque antes de chegar na fase 3, de exaustão e esgotamento, que são 3 meses, 3 meses e meio, em geral acabou o semestre. Mas, nesse caso, a gente está em pandemia, crise econômica, crise da própria universidade, um monte de coisa, é mais fácil até estar aparecendo. Claro, se o estresse interrompe, o organismo volta ao normal, estresse bom. Se ele não se interrompe, ou ele repete com frequência, ao ponto de parecer que está contínuo, você entra em estresse, que é o estresse crônico. Por isso que o estresse, inicialmente, ele anda de mãos dadas com a ansiedade, porque é o mesmo mecanismo. Vocês procurarem na neurociências o que é ansiedade, é o correlato psicológico do estresse inicial. Então, inicialmente, o estresse aumenta a energia e parece ansiedade. Com o tempo, vai mudando os sintomas, parecendo depressão. Porém, mesmo quando ele parece depressão, você tem uns picos de ansiedade. Então, que o eixo performance, o eixo estresse, o estresse vai aumentando a performance, mas o estresse aumenta a um ponto que a performance chega num platô, ela não aumenta mais. E se o estresse aumentar ainda mais, aí a gente tem a queda da performance. Por isso que o modelo japonês muitas vezes trabalha com a noção de gestão por estresse. Nem muito relaxado, senão você não entrega desempenho, nem muito estressado, senão você trava. A gente falava, então, semana passada, no vídeo que está disponível, os sintomas da primeira fase, aqueles que eu já mostrei. Segunda fase, que é 1 mês e pouco de estresse, já começa a mostrar que você vai começar a se arrastar. Então, por exemplo, problemas com a memória, esquecimentos, mal-estar generalizado, sem causa aparente, você já começa a ter uma queda. Pensamento constante sobre um só assunto lá embaixo, dúvidas quanto a si próprio, sensibilidade emotiva, irritabilidade excessiva. O que a gente está vendo nesses sintomas de estresse? Sintomas já típicos de depressão. Quando a gente passa de 3 meses estressados, a gente então chega na fase 3, que é o esgotamento, que muitos de nós podemos estar já começando a vivenciar. Então, fase 3 de esgotamento é a nosso link para burnout. Se você chega na fase 3 de estresse porque torce para o Vasco, você está em fase 3 de estresse. Chegou em fase 3 de estresse porque
Você gosta muito de uma ONG e a ONG está em dificuldade para fechar, fase 3 de estresse, esgotamento. Agora, se você chegou em esgotamento por causa dos seus estudos, vai mudar o nome para burnout. Vocês vão entender isso porque daqui a pouco. Se é por causa do meu trabalho ou da faculdade, não é só a fase 3 de estresse. É por causa, a gente vai mudar o nome. Por quê? Porque vira adoecimento ocupacional, que é um tipo de adoecimento causado pelo trabalho, de forma que se eu tiver um afastamento de atestado médico, eu não posso ser demitido, porque ele é o adoecimento do trabalho. Então, um exemplo clássico disso é assim: se você for um dia trabalhar bêbado e vem, você pode ser demitido por justa causa. Porém, se te pega um bêbado no meio de trabalho e vão ver, e você está indo trabalhar bêbado há 3 meses, você não pode mais ser demitido. Por quê? Porque você está doente. E você não pode ser demitido por estar doente. Então, se você bebe um dia porque o Corinthians venceu e vai trabalhar, demissão por justa causa. Se você percebe-se que você trabalha alcoolizado por uma questão crônica, já é uma doença, então você já não pode ser demitido, você tem que ser afastado para ser tratado. Então, quando eu tenho, claro, e a gente nem falou de estar bebendo pelo trabalho, eu digo estar bebendo com trabalho há 3 meses, já configura uma certa simbiose. Então, para a gente importa se o motivo do esgotamento ele é ligado, ele é ocupacional ou não. Então, se você chega na fase 3 do esgotamento porque cuida de um familiar doente, entre aspas, problema seu. Se você tiver erros no ambiente de trabalho, você pode ser demitido. Agora, se você chegou na fase 3 de esgotamento porque você é enfermeiro e cuida de pessoas doentes, você não pode mais ser demitido. Porque não é um problema pessoal seu que está atrapalhando no trabalho. É o seu trabalho te levando ao esgotamento que está atrapalhando o seu trabalho. Então, fase 3 de esgotamento já mostra um quadro muito diferente da fase 1 de estresse, que é muita energia, dor de estômago, agitação, tremidez. Aqui não. Fase 3 já começa a aparecer depressão. Então, eu começo a ter, vamos ver os, primeiro, né, alguns mais físicos, diarreia frequente, dificuldade sexual, tique nervoso, insônia, mudança extrema de apetite, problema dermatológico, os últimos ali, úlcera, impossibilidade de trabalhar, pesadelo. E agora um monte de sintomas dessa fase 3 que são iguais de depressão. Sensação de incompetência em todas as áreas, vontade de fugir de tudo, apatia, vontade de não fazer nada, cansaço excessivo, pensamento constante sobre um só assunto, irritabilidade sem causa aparente, angústia ou ansiedade diária, hipersensibilidade emotiva e perda do senso de humor. Cara, se você chega outubro, novembro, num médico e fala que está sentindo isso, ele vai falar, estresse, da engenharia, clássico. Ele vai falar, não, depressão, toma aqui uma fluoxetina, uma sertralina, e vai te dar um antidepressivo. E, efetivamente, muita gente toma antidepressivo porque está em esgotamento por estresse. Eu devo parar de tomar? Efetivamente, não, porque esses antidepressivos que melhoram o fluxo de serotonina, que é o hormônio de sentir prazer, relaxamento, ajudam a lidar muitas vezes com o estresse. Mas o que eu pergunto quando vem estudantes de engenharia falando, eu fui no médico, comecei a tomar antidepressivo. Eu falei, quando? Esse final de outubro. Aí eu já penso, poxa, difícil separar o que é um esgotamento de estresse, uma depressão. E aí eu pergunto, mas então muitos estudantes às vezes vão conversar comigo em janeiro, fevereiro. Tá, você começou a tomar antidepressivo quando? Em outubro. E nas férias? E, é muito comum um estudante falar, parei de tomar nas férias porque eu queria sair para beber e me divertir com os meus amigos. Cara, se você quer sair, beber, se divertir, você não está em depressão. É um sinal muito claro que a sua depressão meio que acaba quando acaba o semestre. Se você tem todo esse quadro de esgotamento e entrou de férias, isso aqui some, ou você tem muito isso, mas sexta-noite melhora demais e volta no domingo à noite, é muito sinal de esgotamento por estresse.
isso começa a bater diferente nas pessoas. Vejam que para algumas pessoas começa a dar dificuldade de aprendizagem, para outras sinais de fobia e ansiedade, para outros diminuição da atenção, para outras pessoas bruxismo, que é tangidente, esse eu tinha bastante, retraimento de atenção circundante, a pessoa deixa de perceber o que está rolando, agitação e hiperatividade, problemas de sono, lapsos de memória, ou seja, às vezes você está com insônia meio crônica, o seu colega está com problemas de memória, o outro está com bruxismo, o outro está com gastrite, vocês acham que cada um está com um problema e está todo mundo com um problema. É que no ambiente dele mais crônico, começa a aparecer diferente em cada um. Mas, bom, chegamos então nessa situação hipotética ou real, se fosse o caso, de que eu cheguei na terceira fase de estresse, passei pela primeira, passei pela segunda, cheguei na terceira. Daqueles sintomas ali de esgotamento, eu tenho 9 ou mais durante 3 meses. Então, se daquele monte ali da terceira, se eu tiver 9 ou mais, com uma frequência, uma constância por 3 meses ou mais, considera-se, então, que eu provavelmente estou em esgotamento por estresse. Vamos pensar, se esse esgotamento foi pelo trabalho, a gente entra, então, em síndrome de burnout, ou síndrome de esgotamento profissional. A síndrome de burnout é o esgotamento emocional pelo ambiente de trabalho ou curso universitário. Não é, a gente costuma muito usar Burnout, seria Burnout se fosse um pesquisador francês chamado Burnout. Mas não é burn, de queimar, out, de fora. Burnout é meio que uma expressão que seria acabou, não tem mais o que queimar. Então, assim, você derreteu. A ideia é que você não tem mais lenha para queimar. Então, você está com esgotamento, um cansaço enorme, uma falta de energia. Parece muito mesmo depressão. E apesar da SB, aqui é síndrome de burnout, apesar da síndrome de burnout ter semelhança com o quadro depressivo, é diferente. Na depressão, as pessoas ficam mais esgotadas. Em burnout, diferentemente da depressão, você tem mais energia. Pode ser fora do trabalho, pode ser quando você esquece o ambiente de trabalho, pode ser a sexta-noite, sábado à noite, mas tem algumas diferenças, principalmente, inicialmente, no sono. No burnout, inicialmente, eu tenho insônia, porque eu estou na adrenalina. O início do estresse me adrenalina, me deixa adrenalizado. Então, antes de eu chegar em burnout, eu tive um período de ansiedade. Muitas vezes, quem entrou em depressão, não. Quem entrou em depressão, no começo começa a ter muito sono, e depois começa a ter. Quem entra em depressão, muitas vezes começa a ter muito sono. O pessoal que entra em burnout, não, começa a ter mais insônia. De qualquer forma, para a gente pensar um estudante, alguém que trabalha numa empresa, em geral é ver se esse quadro depressivo ameniza na sexta-feira, se ele ameniza no feriado, se ele ameniza quando tira férias. A depressão, em geral, ela piora quando a pessoa entra de férias, porque ela para de ser obrigada a sair de casa. Agora, se a sua depressão melhora nas férias, então provavelmente a gente não está falando de depressão, está falando de síndrome de burnout, que é igualzinho uma depressão, mas ela é orientada para esse ambiente. Se você não precisa mais ir nesse ambiente, você melhora. Uma questão anterior. Quando o trabalho possui sentido para você, burnout. Se você faz engenharia porque escolheu, você aposta suas expectativas nesse curso, a chance de você superaquecer o motor e começar a fritar, superaquecer o motor e começar a entrar em overclock é muito alta. Por quê? Porque você vai começar a dormir menos, você vai começar a canalizar toda a sua energia. Agora, se você não gosta do curso,
está fazendo só para ter carteirinha para pagar meia no cinema, você tem um distanciamento muito grande do curso. Então, você acaba não entrando em burnout. Eu tenho o quê? Absenteísmo ou presenteísmo. O que é o absenteísmo? A pessoa começa a faltar. O que é o presenteísmo? Ela vai, mas só de corpo presente. Está presente, mas não está com uma vinculação emocional. Agora, quem se importa, quando possui sentido o trabalho ou o curso, quando você aposta suas fichas ali de expectativa, a frustração te derruba. Então, tem gente que entra em burnout, porque está se frustrando naquilo que gosta, naquilo que aposta, seu reconhecimento. Tem gente que não entra em burnout. São 3 dimensões do burnout. O burnout, ele pode aparecer de 3 jeitos diferentes. Pode ser um só, pode ser 2 ao mesmo tempo ou 3 ao mesmo tempo. Não confundam com fases do estresse. O estresse tem 3 fases. A primeira até 24 horas, passou de 24 horas, eu entro na segunda. Passou de 3 meses, eu entro na terceira. É sequencial. Ou você está numa, ou está na outra, ou está na outra. O burnout, não. O burnout é você estar na terceira fase de estresse com um adicional, um plus, que é um esgotamento psicológico, que pode aparecer de uma forma, de 2 ou até de 3, tudo ao mesmo tempo. São dimensões que podem te afetar. A primeira é a exaustão emocional, a segunda, despersonalização, e essa terceira dimensão, redução da realização pessoal e profissional. Pode aparecer só a terceira aqui, elas não são sequenciais. Vamos falar de uma por uma. A exaustão emocional é, além dos sintomas da terceira fase do estresse, você ter uma percepção psicológica de estar esgotado, com pouca energia para o dia seguinte de trabalho. Você vai se sentindo intolerante, irritável, amargo no ambiente de trabalho e acaba afetando você fora do trabalho. Então você acaba levando esse mau humor, essa irritação, essa dificuldade de ter prazer para fora do trabalho. E você vai tornando-se distante das pessoas, se isolando para evitar contato com os outros. Então, essa dimensão é a dimensão do burnout que lembra muito depressão. Ok? Então, chegando na terceira fase de estresse, por causa do trabalho, a gente vai dar o nome de síndrome de burnout. A síndrome de burnout, uma das dimensões, exaustão emocional. Uma outra dimensão que pode aparecer junto ou não, ou sozinha, chama-se despersonalização. Ela é muito comum na área da medicina e na área da segurança pública. Então, é muito comum na área médica, na área da saúde e na área de segurança pública, que é sempre que eu vou lidar com um paciente ou um cidadão, pode ser que essa pessoa venha a morrer, pode ser que eu tenha que prender essa pessoa. Não importa se ela chora, não, eu estou roubando por causa disso, eu tenho que levar ela presa, se eu sou policial. Ou a pessoa está pedindo, me salva, mas às vezes não consigo, e ela vem a falecer no hospital. Então, sempre que eu tenho um contato com cliente, paciente, cidadão, isso pode ser muito fonte de estresse, ao ponto de que se eu chorar, eu não consigo fazer o meu trabalho. Então, eu tenho um ambiente que começa a me empurrar para um distanciamento emocional exacerbado, no qual eu vou me distanciando emocionalmente e tratando as pessoas como objeto. Então, eu passo a ter contatos desumanizados, eu passo a perceber os outros, eu deixo de perceber os outros como seres humanos. E eu passo a tratar as pessoas um pouco como objeto. Então, quando a gente pega um ambiente hospitalar muito tenso, é muito fácil eu falar, me trataram como um objeto.
mas eu tenho que pensar que aquele profissional ele pode estar adoecido. Seja um policial militar que me aborda na rua, seja algum profissional da enfermagem, seja um professor de fundamental e médio que ensina crianças, ele pode estar adoecido e esse adoecimento aparecer nele não como uma depressão, mas como uma despersonalização, no qual eu trato os outros como objeto. Tende a ser menos comum em estudantes, mas em professores tende a aparecer. Então, eu já vi professores de escola, muito mais, de faculdade menos, mas ainda aparece, que não consegue nem falar o nome do aluno. Fala assim, não, o RA 56 ali, sim, porque ele quer um distanciamento máximo. Perda da capacidade de empatia, e no caso da área da saúde, os pacientes são percebidos como coisas, como um incômodo, como um problema. É muito comum na área da saúde, você vê o índice de despersonalização assim, não se atende mais a dona Ana, mas paciente de tuberculose. Aí depois o profissional da saúde te encontra e fala, hoje eu atendi 3 tuberculoses. Tipo, o paciente desapareceu, o paciente sumiu. Eu chamo ele pelo nome da doença. Hoje eu atendi 5 gripes. Não, você atendeu o Antônio, o João, a dona Ana, você atendeu seres humanos, não atendeu 5 gripes. Mas é muito comum eu ter esse distanciamento nesses lugares. Algo que bate mais na área de estudantes é a terceira dimensão, redução da realização pessoal e profissional. E aqui a síndrome de burnout surge principalmente em pessoas que escolhem a área que apostam a felicidade profissional. Então, pessoas que esperam ter reconhecimento, possuem ótimas expectativas sobre o trabalho. Então, assim, quem está fazendo aqui engenharia, porque é o que tinha na cidade e não queria mudar de cidade, ele meio que não liga. Ele não se frustra tanto, porque a frustração tem muito a ver com a expectativa. Agora, se você veio de longe, mudou de estado, fazer engenharia, tudo que você sempre quis, quando você pega um professor ruim, quando você pega um laboratório ruim, quando você pega um ambiente que não deixa você ter aquilo que você merece, porque você faz toda a sua parte, aquilo te frustra de um ponto que você não consegue dormir, te dá uma tremedeira. Então, a terceira dimensão de burnout, em geral, atinge pessoas que esperavam, que apostavam o seu reconhecimento nessa área. E isso é mais típico de estudante de engenharia, de medicina, de algumas áreas, que a pessoa tem muita clareza do que ela escolheu. Cursos mais específicos, você tem mais uma escolha. A gente sabe, né? Tem alguns cursos que são mais genéricos, que a galera se matricula porque não sabe muito bem o que vai fazer. Agora tem outros cursos que não, é um curso de imersão. Você se matricula, entrou, bota uma venda e se joga de um trampolim nesse penhasco, nessa piscina, porque é integral, são 5 anos e vai embora. Então, aqui é uma dimensão que aparece mais. A redução da realização pessoal e profissional começa a bater como uma frustração enorme. Então, a síndrome de burnout, nessa dimensão, acomete principalmente pessoas que escolhem aquilo que realmente gostam. Porém, apesar de se dedicarem, caso não tenham a possibilidade de exercer o trabalho da melhor maneira possível, ou não tenham o retorno esperado, passa a sentir que está batendo com a cabeça na parede, dia após dia. Por isso que a prova, a nota que mais te derruba, te dá vontade de chorar, de largar tudo, é aquela que você mais estudou. Quanto mais você estuda, mais você tem um investimento emocional. Então, esse é um conceito muito específico. Eu tenho um investimento afetivo emocional. Eu invisto muita energia, por isso que se não der certo, eu desabo de chorar. Eu desabo de ódio, eu desabo de frustração. Quanto maior é o meu investimento emocional afetivo, maior é o tombo se as coisas derem errado. Por isso que vocês estão, numa época de pandemia, uma parte das disciplinas estão sendo dadas, outra parte não. Então, vai atrasar o curso, por melhor que a gente seja. Então, isso já é um duro
golpe no nosso ambiente psíquico, na nossa frustração, na nossa satisfação profissional. A realização vai ficando comprometida e, progressivamente, às vezes a pessoa começa a ter raiva do ambiente de trabalho, raiva do curso. Por isso que é muito complicado as pessoas chegarem em esgotamento de burnout nessa dimensão, porque às vezes ela pode largar uma empresa que faz o que ela gosta, por causa de um chefe, por causa de uma equipe que está dando problema. Às vezes você tem uma equipe que é preconceituosa com você, às vezes tem um chefe que é inadequado, às vezes você tem um ambiente de trabalho que os clientes não entendem a sua função e os clientes ficam te massacrando, ao ponto que você chega no burnout e quer largar o emprego que efetivamente você gosta. Aqui é perigoso. Então, muitas vezes, a gente tem que tomar cuidado para não querer largar um curso que a gente gosta, que a gente escolheu, porque é o curso que a gente realmente tem uma afinidade e vai ser feliz trabalhando nele, por uma época de estresse, por uma época de esgotamento. Então, essa época pode me massacrar ao ponto. Oi, deu uma queda aqui. Deu uma queda, mas bom, já voltou. Uma época pode me massacrar ao ponto de eu ter um esgotamento e eu falar, nunca mais quero trabalhar aqui. E depois de 3 semanas eu já me recuperar e falar, nossa, não devia ter tomado uma decisão tão drástica num período que eu estou tão afetado, que eu estou tão desgastado. Por isso, quando chega estudante em outubro, novembro, falando, professor, eu quero largar o curso, eu quero mudar de curso, eu quero viver da minha arte, eu quero virar hippie na praia, eu falo assim, não, cara. Depois das férias, espera para tomar uma decisão dessa, depois de 20 dias de férias. Não toma uma decisão dessas, de mudança total de carreira, no meio da semana de provas, porque a gente não tem como isolar o desgaste. Você pode estar tomando uma decisão por desgaste, não por escolha consciente, mas por desgaste. Semana que vem, a gente vai fazer, então, uma revisãozinha para a nossa próxima atividade e eu vou comentar das fontes de burnout. Mas antes, deixa eu abrir aqui um outro... Cadê? Aqui. Arquivo, que é um questionário. Vou mandar para vocês esse questionário. Isso. Vocês estão vendo aqui o questionário Maslach Burnout Inventory? Está aparecendo para vocês? Ok. Então, o questionário de burnout, ele parece um pouco o questionário de estresse. Aqui, eu tenho o de empresa e o de estudantes. Vamos dar uma olhada no de empresa primeiro. No de empresa, eu vou ter afirmações, eu vou ter as 3 dimensões distribuídas. E eu vou ter afirmações aqui misturadas. Então, nesse aqui, exaustão emocional, despersonalização e redução da realização pessoal e profissional, cada um desses vai ter umas 6 perguntas. E elas estão misturadas. Eu quero que você me responda de 1 a 5. Quando que é de 1 a 5? Então, por exemplo, a primeira pergunta. Eu me sinto emocionalmente exausto pelo meu trabalho. Isso aqui é pergunta de qual dimensão? Exaustão emocional. Aí você vai me dar uma nota. Se nunca você sente isso, você dá nota 1. Se raramente você sente que está emocionalmente exausto pelo seu trabalho, você dá nota 2. Algumas vezes só, nota 3. Frequentemente, então você dá nota 4. Se for sempre que você se sentir emocionalmente exausto pelo seu trabalho, você dá nota 5. Segunda pergunta, eu me sinto esgotado ao final de um dia de trabalho. Então, a gente vai ver que nas perguntas negativas, porque a terceira dimensão, ela vai ter questões positivas.
E aí, quanto maior a frequência, menor o burnout. Mas nessas duas dimensões primeiras, que são afirmações negativas, quanto maior a frequência, maior o burnout. Então, eu vou considerar que 4 e 5 já começa a ser sinal de burnout. Eu me sinto cansado quando levanto de manhã e tenho que encarar um outro dia de trabalho. Se for frequentemente ou sempre, né, notas 4 ou 5, já estou relatando aqui um esgotamento. A terceira dimensão, a gente sempre pega quando é questionário psicológico, pessoal, eu sempre pego uma das dimensões e eu inverto, não coloco as frases na negativa, eu deixo elas como positivas. Então, eu posso entender facilmente o que sentem os meus clientes acerca das coisas. Então, eu tenho aqui o quê? Uma afirmação positiva. Então, se for nota 1 ou 2 nunca, ou raramente, aí significa burnout. Se for frequentemente ou sempre, nesse caso, não. Agora, olha só, despersonalização. Eu sinto que eu trato alguns dos meus clientes como se eles fossem objetos. Notas 4 frequentemente ou 5 sempre, burnout. Trabalhar com pessoas o dia inteiro, para mim, é um grande esforço. Então, eu tenho essas perguntas como sendo perguntas de burnout. A gente tem o questionário, aí depois a gente faz uma médiazinha. Eu tenho o questionário para estudante. O de estudante está separado em 3 blocos. Exaustão emocional, para estudante a gente muda um pouco, porque como você não lida com cliente, né? Como você tem algumas diferenças, a gente usa 3 dimensões diferentes. Exaustão emocional, descrença e eficácia. As 2 primeiras são frases negativas, então 4, 5, 6, aqui vai até 6 a escala. É burnout. A eficácia profissional, a gente vai ver que são questões positivas. Então, se der 0, 1 e 2, significa burnout. Então, aqui, vamos ver como é que está a escala. Quando for nunca, você dá 0. Quase nunca, você dá 1. Algumas vezes por mês, nota 2. Então, eu quero que vocês respondam mentalmente isso daí. Regularmente, mais de uma vez por mês, aí você vai dar nota 3. Se a afirmação for verdade para você uma vez por semana, nota 4. Se for mais de uma vez por semana, nota 5. Se for todos os dias, então você vai dar nota 6. Então vamos pensar aqui na dimensão exaustão emocional. Sinto-me emocionalmente esgotado pelos meus estudos. Uma vez por semana, nota 4. Mais de uma vez por semana, nota 5. Todos os dias, nota 6. Se realmente for 5 ou 6, a gente já começa a ver sintoma aqui, relato de que você está em burnout. Então, sinto-me esgotado no fim de um dia que eu tenho aula. Sinto-me cansado quando me levanto para enfrentar um novo dia de aula. Estudar e frequentar as aulas para mim são um grande esforço. Os meus estudos deixam completamente esgotado. Não consigo fazer uma academia, ver um seriado, ler. Eu fico esgotado. Então, aqui são questões de exaustão emocional para estudante. A gente tem para professor, para funcionário de banco. Para várias profissões, a gente tem adaptação do questionário original, que é o MBI Maslach Burnout Inventory. Descrença, que é a segunda dimensão, só que para estudante. Tenho me tornado menos interessado nos meus estudos, desde que entrei nessa universidade. Tenho me tornado menos interessado nos meus estudos. Tenho estado mais descrente do meu potencial e da utilidade dos meus estudos. Vejam que são perguntas negativas, né? Eu questiono o sentido e a importância dos meus estudos. Então, aqui eu tenho perguntas que levantam o quanto eu já estou descrente dos meus estudos. Se for 4, principalmente 5 e 6, eu já tenho aqui uma proximidade com burnout nessa dimensão para estudante.
A última dimensão, eficácia profissional, a gente vai ter questões positivas. Então, aqui o burnout vai ficar aqui, ó, no 1 e no 2. Eu posso resolver os problemas que surgem nos meus estudos. Se for frequentemente, agora não é mais burnout. Burnout é se for nunca, quase nunca, muito raramente. Aí eu vou considerar burnout para essa dimensão. Acredito que participo de forma positiva nas aulas. Considero-me um bom estudante. Sinto-me estimulado quando alcanço os meus objetivos escolares. Tenho aprendido muitas coisas interessantes no decorrer dos meus estudos. Durante as aulas, sinto-me confiante. Realizo as tarefas de forma eficaz. Se isso aqui foi sumindo da sua vida e está no nunca ou raramente, uma vez por mês, burnout. Então, quando a gente faz o questionário de estresse, sintomas mais físicos no começo, terceira fase de estresse, metade é sintoma físico, metade é psicológico. Aqui no burnout, vocês podem ver, é tudo psicológico, é tudo a sua percepção, a sua emoção. Se você estiver na terceira fase de estresse, responder um questionário desse e não der burnout, é porque o estresse é por outro motivo. Não é por causa da faculdade, não é por causa do seu emprego. Então, aqui o de cima é por causa do emprego. Esse aqui de baixo já é da faculdade. Então, pode ser que eu entre em esgotamento de estresse e não tenha a ver com a universidade. Pode ser que eu entre e tenha a ver com a universidade. Pessoal, questões? Alguma questão? Pessoal, alguma pergunta? Nesse momento, vocês estão me escutando, pessoal? Alguém? Estamos. Legal, beleza. Que às vezes a gente cai. Uma professora da química estava me contando que ela caiu e ficou dando aula 40 minutos até perceber que ela tinha caído. Ok. Bom, então a aula de hoje, síndrome de burnout, 3 dimensões. Fica factível para vocês eu dar um caso de trabalho, alguém falando que está em uma dessas dimensões, e você olhar e falar, isso aqui claramente é despersonalização, ele claramente está em burnout, desgaste emocional. Porque é isso que a gente vai ter como atividade. Eu vou dar alguém falando do seu trabalho para vocês dizerem se é síndrome de burnout ou não, qual que é a dimensão que está aparecendo. Para vocês, vou fazer umas perguntas de alternativa para falar de estresse. Ok? Semana que vem a gente vai entrar no finalzinho, fontes de burnout, e pensar uma ou outra intervenção em ambiente de trabalho, às vezes até na universidade. Então, efetivamente, pessoal, eu tenho tentado, de vez em quando eu consigo dar aulas mais curtas, porque sabe que 1 hora de aula no EAD, a nossa atenção já explode. Eu dei uma corrida, mas efetivamente o nosso conteúdo tecnicamente é esse. Se vocês tiverem mais questões, podem ficar e fazer. Se não, fiquem à vontade. Até aqui, professor, eu não estou conseguindo acessar o plano de aula. Posso enviar sim. A gente tem mais 2 semanas de aula, pessoal. Semana que vem, fontes de burnout. A outra semana, a última atividadezinha para nota. Depois mais uma que é recuperação. Mas então eu mando um e-mail para vocês com todos os... Eu acho que você não consegue acessar o plano de aula, porque como eu tive que criar uma nova disciplina chamada DNP, talvez ele não carregue o plano de aula. Pode ser. Pode ser, como a gente migrou para sistema ADNP, ele não consiga acessar o plano de aula.
o mais possível, o mais provável. Mas, efetivamente, é isso, pessoal. Se vocês não têm perguntas, vocês estão liberados. Fiquem à vontade. Obrigado, até mais.